de Deus, é um prazer a gente estar aqui nessa manhã chuvosa. Ô, chuvinha boa para vir na igreja, né? Ô, chuvinha boa para vir na igreja, né? Você só quer falar, ô, chuvinha boa, ficar dormindo, né? Ô, chuvinha boa para vir na igreja. Meus amados irmãos, quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Por favor, abra ela no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós estamos aqui em uma série de mensagens. Domingo passado nós falamos de Abel. Lembra, igreja? Falamos de Abel, a importância de ter essa fé que agrada ao Senhor. Hoje nós vamos falar de Enoque. Nós estamos falando dos primeiros homens que andaram com Deus. Eles são conhecidos como os pré-diluvianos, que veio antes do dilúvio, porque é um reset. E aí começa tudo de novo. Então essas pessoas têm muito a nos ensinar. Muito a nos ensinar. E eu gostaria que você prestasse muito atenção. Nós vamos ler dois textos em seguidas. Vamos ler Hebreus e vamos ler Gênesis capítulo 5. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 5. 11, 5. Diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e foi achado, porque Deus o transladara, e visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a quem? A Deus. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Versículo 22. Andou Enoque com quem? Com Deus. Depois gerou Matusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24, para fechar. Andou Enoque com quem? Andou Enoque com quem? Com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Amém, queridos? Quando a gente começa a olhar a história de Enoque, ela chama a atenção porque é o primeiro feito fora do comum. Alguém sendo arrebatado. Existem só duas pessoas que provam isso na Bíblia, tanto Enoque como Elias. Não provar da morte, até Jesus provou o quê? Da morte. A gente está falando de Elias e Enoque, eles não provaram da morte. Eles são tomados para quem? Para Deus. E aí o texto faz questão, dentro de uma genealogia, dizer algo sobre Enoque. E a única coisa que testifica que ele andou na fé é que ele andou com quem? Com Deus. E acabou. Eu sei que nós temos muita dificuldade de lidar com o texto de Enoque, porque não fala absolutamente nada sobre ele. E há também uma confusão muito grande. Porque existem dois Enoques na Bíblia, e os dois Enoques são primos. O primeiro Enoque da Bíblia Sagrada não é o Enoque que andou com Deus. O primeiro Enoque é filho de Caim. Se você pegar em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, fala que Caim teve um filho, e o filho dele se chama como? Enoque. Ele constrói até uma cidade para o seu filho e coloca o nome de Enoque. E aí depois da sétima geração, porque Adão e Eva também têm mais um filho. Não é só Caim e Abel, é 7. E é da geração de 7, na sétima geração, que nasce o Enoque, que andou com quem? Com Deus. E é por isso que a gente fica meio perdido. Tem hora a gente lê assim, mas peraí, que Enoque é esse? Qual é Enoque? É filho de Caim? Quem é esse Enoque? Sétima geração de 7. Amém, igreja? Está dando para você entender isso aqui? Então nós temos um homem que recebe aqui uma dádiva de Deus. Ser chamado para Deus.
E aí o texto faz questão de dizer assim, olha, Enoque, ele anda com Deus. E foi isso que eu debrucei o meu estudo. O que é andar com Deus? É possível um homem pecador andar com Deus? É possível. Porque a gente fala assim, a gente expressa, né? A gente tem essa expressão, andar com... A gente fala, eu estou andando com... Ou a gente diz assim para algum conhecido nosso, olha, fulano, agora eu estou andando com... E aí eu vou te espantar um pouquinho. Parece simples, mas na Bíblia Sagrada só tem 2 pessoas que andaram com Deus. 2. Essa palavra andar com Deus, você não acha na Bíblia. Só tem 2 pessoas que andou com quem? Quem foi? Enoque e Noé. Parece simples. A gente parafraseia assim dessa frase, né? Usa essa expressão no nosso meio cristão. Eu estou andando com Deus, mas será que de fato eu estou andando com Deus? Porque a Bíblia está mostrando para mim aqui que só tem 2 pessoas. As demais andaram diante de quem? De Deus, andaram em temor a Deus, andaram em fidelidade com Deus, mas pouquíssimas pessoas, apenas 2 pessoas conseguiu fazer esse feito. Andar com Deus. Então parece que andar com Deus não é tão simples quanto, não é só expressão, mas é uma mudança de vida. E aí é interessante, porque a Bíblia ela faz questão de fazer isso com a gente. Ela não deixa ali os 5 passos para andar com quem? Não tem nada falando. Não tem nada. Por isso que eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada, ela não é um livro só de leitura. Porque se a gente lê a genealogia de maneira literal, a gente passa direto. A gente passa direto. Ah, Enoque andou com Deus. Pronto, e vai lendo, e acabou. Só isso. Mas quando a gente vai para estudar a Bíblia começa a provar para nós o que é de fato andar com quem. Então eu estou aqui para dizer para você que eu não quero dar alguns passos, mas eu quero te propor um caminho. Estou convidando você para ir por um caminho. E dentro desse caminho, essa mudança vai começar a acontecer para que você comece a andar com quem? Com Deus. Esse é o maior objetivo. É o mais alto nível da vida cristã. Não existe outro. É o mais alto nível da vida cristã andar com quem? É o ápice da maturidade. E aí eu começo a andar no texto. O texto de Gênesis começa a dizer para mim assim, que a partir do momento que Enoque tem um filho chamado Matusalém, o homem que mais viveu, teve mais longevidade, vive 969 anos. Depois desse momento dele ter um filho, e a Bíblia está dizendo assim, ele decide andar com quem? Eu até brinquei com a minha esposa. Falei para ela, filha, dá tempo, olha, 65 anos que foi o primeiro filho de Enoque. Falei, está novo ainda, dá tempo ainda. Né? Quem não teve filho ainda dá. Com 65 você tem. Aí a gente para fazer essa autoanálise. A gente começa a buscar por quê? Que desse momento em diante, quando ele está com 65 anos, ele tem um filho. E aí o nome Matusalém é mais assustador ainda. Por que ele deu esse nome? Matusalém, o que significa Matusalém? E aí quando você vai pesquisar Matusalém, sabe o que significa? Quando ele morrer, virá o juízo. Quando ele morrer, virá quem? Matusalém significa isso. Quando ele morrer, virá quê? E o juízo veio. Deus dá longevidade para um homem, como se dissesse assim, ó, é o prazo que você tem. Porque nesse exato momento pré-diluviano, o povo vivia em total corrupção. E essa corrupção que estava destruindo completamente o povo de Deus. Então perceba o amor de Deus. Dá longevidade para um, dizendo, olha, é até aqui, gente. E aí eu fiquei pensando muito, estudando, pensando, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Será que eu consigo? Será que é possível mesmo? Porque só tem 2. Será que nós vamos conseguir mudar a nossa vida para poder andar com quem?
E Deus me deu algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Alguns requisitos que são necessários. E o primeiro deles está aqui no livro de Amós. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Primeira coisa, primeiro requisito para a gente andar com Deus. O primeiro requisito está em Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim, Amós 3:3. Porventura andarão dois juntos, se não tiveres de acordo. Preste atenção nessa palavra. Deixa eu só explicar o texto de Amós. O povo nessa época vivia uma prosperidade incrível. Só que eles acreditavam que essa prosperidade era fruto de uma vida espiritual, confundindo. Acreditando que ter vida próspera, de sucesso, é um sinal de uma espiritualidade grande. E de repente o profeta Amós diz, isso não coincide, não tem nada a ver. Olha as obras que vocês fazem. Apesar de vocês serem prósperos, vocês estão trocando homens por chinelo. Sabe o que naquela época estava acontecendo? As pessoas ser trocadas por chinelo. Como assim? Olha, cada vez mais aumentam os impostos, as cargas tributárias aumentam sobre as pessoas, a misericórdia sumiu, a piedade sumiu. Aí quando ele começa a dizer, andarão dois juntos se não tiverem o quê? De acordo. E aí eu quero levar você a pensar. Porque para andar com Deus, todas as áreas vitais da nossa vida precisam estar em concordância. Você concorda com aquilo que Deus quer fazer na tua casa? Você concorda com aquilo que Deus quer fazer no teu casamento? Você concorda com aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Essa é a pergunta a se fazer. Você concorda com aquilo que Deus quer fazer nos seus sonhos? Porque não há como a gente trilhar o mesmo caminho se a gente vive em litígio, se a gente vive em discórdia, se a gente vive separado porque não temos nenhum acordo com quem? Para analisar aqui hoje. Se você concorda. E eu descobri que concordar com Deus é um tanto difícil também. E se você fizer um esforço aqui agora, talvez você vai perceber que você não concorda com Ele em nada. Do que você concorda com Deus? No que você concorda com Deus? No que? No que nós, Igreja do Céu Azul, nós concordamos com Deus? Com o quê? Você está vendo como que só nossa difícil essa jornada? E aí a gente olha para a vida de Enoque. Vamos imaginar que até os 65 anos de idade, havia muitas coisas que ele não concordava ainda com quem? Com Deus. Vamos imaginar, o texto não traz, não tem. Mas vamos imaginar que havia muitas coisas, porque o texto faz questão de dizer, depois daqui que ele começa a andar com quem? Com Deus. Depois daqui. Então vamos imaginar que Enoque começa a fazer essa mudança. Há um ajuste na vida dele, há uma transformação na vida dele, há um entendimento que agora vem, peraí, se eu quero andar com Deus, eu preciso concordar com quem? Com Deus. E é um exercício difícil, porque se a gente fazer essa análise, a gente vai passar a ver que nós estamos andando com Deus, né? O andar expressão, só na expressão, e discordando de tudo sobre quem? Sobre Deus. E aí eu te convido a você a essa mudança. Toda mudança começa na oração. Diga para a pessoa do seu lado, toda mudança começa na oração. Não existe mudança sem começarmos a orar. Não existe. Agora eu vou um pouquinho mais profundo. Nós, a maioria de nós, estamos apegados a uma oração de insistência.
Você já reparou como nós estamos tão apegados a isso? A gente quer insistir, insistir, insistir e nós estamos dispostos a tudo, não é? Mas qual o momento que a gente concorda na oração? Você já orou concordando com Deus? Dá uma provocada no irmão. Você já orou concordando com Deus? Já? Deus, eu concordo. Eu gosto de um teólogo chamado C.S. Lewis. E o C.S. Lewis, ele diz assim, que a oração não é influenciar um Deus relutante. Oração não é influenciar um Deus relutante, mas é para nós nos colocar no lugar certo, pronto para receber a sua vontade. Então, oração não é eu dizer para Deus o que Ele precisa fazer, mas orar é me colocar no lugar. E qual é o lugar mais certo de se estar? Na vontade de Deus. É por isso que o modelo da oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Para nós mudarmos a nossa oração, você vê que é difícil, porque nós estamos apegados a esse tipo de oração, que é uma oração que está insistindo, parece que Deus está relutando. Então, se eu orar um pouquinho mais, se eu pedir um pouquinho mais, se eu jejuar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, aí Deus vai mudar de ideia. De repente, a única coisa que você precisa fazer nessa oração é só concordar. Olhe para a pessoa do seu lado, provoca mais uma vez, você está pronto só para concordar? Só para dizer assim, ó, seja feito a tua, seja feito a tua, seja feito. Eu falei para os líderes de ministérios e falei assim para eles assim, eu dei uma lista para eles, falei assim, ó, aonde a gente precisa mudar? Tudo começa na oração, porque nós só aprendemos a orar coisas que estão no nosso, e aqui está o erro. Pastor, mas eu não tenho que falar para Deus que está aqui? Sim, mas o nosso coração é enganoso. O Espírito Santo está escrito na Bíblia que nós não sabemos orar como? Vamos ver. Nós não sabemos. E é aqui que está o nosso maior problema, porque se nós não sabemos, então nós precisamos de ajuda. E onde é que eu encontro ajuda? Na palavra. Imagina se as nossas orações começassem a ser orações bíblicas. E foi onde eu falei para eles assim, para os líderes. Vocês sabem que o apóstolo Paulo orou pelas igrejas? Porque talvez o que você está orando pela igreja não faz nem sentido. É coisa só do seu, mas não é bíblica. E eu gosto do teólogo também, ele diz assim, que a gente precisa pegar a palavra de Deus e orar com a palavra de quem? De Deus. Usar a palavra de Deus para falar com quem? Imagina. É essa mudança que precisa começar a acontecer, porque eu só vou conseguir concordar com Deus se a palavra de Deus estiver na onde? Se não tiver, você não concorda. Você vai viver sempre discordando de quem? Nós vamos continuar numa caminhada discutindo contra a vontade de quem? Nós vamos passar a vida inteira dentro de uma igreja, mas não vamos conseguir andar, porque andar é concordância. Eu não vou mais ficar pedindo isso para Deus. Você está insistindo, pedindo. A única coisa que você precisa fazer é concordar. A oração é um lugar que muda nós, não muda Deus. É para a gente sair dali, a gente sair da oração com essa sensação. Eu estou de acordo com aquilo que Deus está falando. Amém, igreja? A gente precisa ter essa alegria. Sabe, essa alegria de sair da oração nossa, dizer assim, eu concordo com isso, Pai. Eu concordo com o Senhor. Eu concordo com aquilo que o Senhor quer. Por isso que eu digo para você, mas para isso, a sua oração precisa mudar. A sua oração não pode ser carregada simplesmente só daquilo que está no teu. Por exemplo, hoje,
Sabe pelo que a gente orou? Para que a igreja, para que os obreiros frutifiquem na missão. Está lá na tabela. Frutifique na... Foi o que o apóstolo Paulo orou para a igreja. Frutificar. Se não frutificar, a gente vai estar só ocupando lugar por nada. Se nós não nos tornarmos relevantes na nossa jornada, é por nada. E é essa concordância que nós precisamos ter. E isso que você precisa entender aqui hoje. O primeiro ponto, concordância. Amém, igreja? Olhe para as áreas da sua vida que está em discórdia. Olhe para os pontos que não concorda. E comece a orar sobre isso. Comece a usar as palavras de Deus para falar com quem? Com Deus. Segundo ponto importante. Segunda coisa importante para a gente aqui caminhar com Deus. Salmo 37. Salmo 37, versículo 5, é um versículo muito conhecido e que a gente gosta muito dele, mas entende pouco a profundidade desse versículo. Salmo 37, versículo 5. Eu vou ler duas versões. A primeira versão é a Corrigida Almeida. A Corrigida Almeida diz assim, ó: entrega o teu caminho a quem? Confia nele. E ele tudo. Agora eu vou ler a versão da Bíblia Viva. Na Bíblia Viva diz assim, ó: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração. E ele fará o que for. Entrega na mão dele. Está aqui, Senhor. Está aqui, tudo, e eu confio de todo, e Ele fará o que for necessário. Então preste muita atenção nisso aqui, irmãos. Se você está disposto a entregar o seu caminho ao Senhor. Entregar para Ele. Dizer assim, Senhor, aqui ó, é seu. Porque isso só vai acontecer também se você confiar nele. Confia nele. Por quê? Porque ele vai fazer o que for necessário. O que for necessário, Deus vai atribuir. O que for necessário, Deus vai realizar. E eu fiquei pensando isso aqui, irmãos, é um desafio também. Como é desafiador essa vida? De entregar tudo para quem? Porque quando a gente fala de entregar o nosso caminho ao Senhor, se nós formos entregar o nosso caminho ao Senhor, o ponto de partida já não é mais nosso. O ponto de partida de quem? É de Deus. Se nós entregamos nosso caminho ao Senhor, o nosso ponto de chegada também não é dele, não é nosso, é dele. Você consegue entender isso? Não, mas eu quero sair daqui, Senhor, eu quero começar daqui. Não, não é daqui. Não, mas é aqui que eu quero parar. Não, mas aqui não é o lugar de parada. Por que você quer parar aqui? Por que você quer parar aqui? Se você entregou o caminho. Ah, mas Senhor, está demorando demais. Está demorando demais esse percurso. Esse percurso que o Senhor pegou é muito longo. Mas você não entregou o caminho? Se você entregou o caminho, o tempo do percurso não é mais seu. Ah, mas está demorando. Mas está demorando. Por isso que o maior desafio nos tempos contemporâneos, nos tempos de hoje, o maior desafio, eu vou dizer para você, sobre entregar o caminho ao Senhor, é estar também no mesmo ritmo. Como é difícil estar no mesmo ritmo. Porque, por exemplo, sobe aqui, Carlos. O Carlos está aqui comigo. Bom, o Carlos tem um jeito dele de andar. Perdoe. Ó, vou pegar aqui no braço do Carlos. Para o Carlos andar no meu ritmo, ele tem que andar junto, ó. Acabou. É assim ou não é? Esse é o meu ritmo.
Eu lembro quando meu pai pequeno, meu pai era assim, meu pai segurava na minha mão e falava, vamos, no meu ritmo, no meu ritmo, no meu ritmo. Meu pai ainda falava assim, ó, você não vai fazer eu chegar atrasado não, né? Que é no meu ritmo. E tinha que ir no ritmo. Só que aqui está o maior desafio. Qual é o maior desafio? Ó, nós estamos juntos aqui, ó, Carlos, ó, eu e o Carlos estamos juntos. Só que aí o Carlos decide soltar, ó. E o Carlos fica. O Carlos ficou. O Carlos ficou. Ele saiu fora do ritmo. Ou pode acontecer, ó o Carlos, ó. Vai, Carlos. E eu? É um dos maiores desafios dos dias de hoje. Se colocar dentro do ritmo que Deus está. Porque, irmãos, a gente pode correr demais por causa da nossa ansiedade. E a gente pode ficar para trás demais por causa da nossa desobediência. Está dando para você entender isso aqui? Quantas pessoas que saíram do ritmo de andar com Deus por causa da sua ansiedade, pressa. Obrigado, Carlos. Pressa. Não, mas Peraí. Você entregou o teu caminho a quem? Confia nele ou não confia? Confia ou não confia? Confia ou não confia? Então, para que acelerar? Para que essa ansiedade toda? E quando as pessoas que estão nos dias de hoje vivendo fruto de uma ansiedade? Porque a ansiedade, ela dá também frutos. Tem os seus frutos. Ou você não sabia? Ah, não, eu quero porque quero. Você quer? Eu quero. Não, eu vou pegar logo. Não, eu quero chegar lá logo. Tá bom. Mas você não estava pronto. Olha aí o que está acontecendo. E aí, nós estamos vivendo um tempo que nós queremos que Deus transforme o fruto da nossa ansiedade. Deus muda isso aqui, Senhor, mas isso aí é só essa ansiedade. Isso aí não é a bênção de Deus. No texto de Provérbios diz, a bênção do, ela enriquece e não acrescenta o quê? Sabe por que está doendo tanto? Sabe por que está ruim demais isso aí? É a sua ansiedade. Você soltou, parou de andar com quem? Ó, deixa, eu vou resolver, eu vou fazer, não, deixa comigo. Não precisa, eu me ajeito, eu dou conta. E aí, ó, olha que a sua ansiedade te levou. Olha com a sua desobediência te levou. Por que você ficou para trás? Ó, ficou para trás. Era para você ter avançado, mas você ficou para quê? Para trás. Você não quis viver aquela palavra naquele exato momento da sua caminhada. E aí a gente fica para trás. E ficar para trás é obediência. E avançar sem Deus é ansiedade. E muita gente dentro da igreja é o que está vivendo hoje. Ou alguns estão vivendo ansiedade, ou alguns estão vivendo o quê? Porque está fora do ritmo. Está fora do time, do tempo. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo. Tempo. Para todo propósito, tem um tempo. E é por isso que muitas vezes nós precisamos de andar com Ele. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Nós vamos caminhar junto. Se Ele estiver devagar, fica devagar. Não é o que diz no Salmo 40? Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no... E ele fez o quê? O que ele fez? O que ele fez? Ele me respondeu. Ele me tirou. Eu estava lá no lamaçal, ele me tirou. Não é isso que o Senhor faz? Mas Davi está dizendo assim, ó, eu não quis acelerar. Eu não fui ansioso. Eu não fiquei para trás. Eu tive que caminhar o quê? Esse é o nosso maior desafio. Quando a gente fala de entregar o nosso caminho a quem?
Será que estamos dispostos a isso? E aí, quando a gente volta para Enoque, Enoque passa a entender isso. Enoque olha para si mesmo e diz assim: peraí, eu estou entregando o meu caminho a quem? Ao Senhor. E entregar caminho é isso. É caminhar junto com Ele, na passada dEle, no ritmo dEle, no tempo dEle. Amém, igreja? Terceira coisa importante, terceiro requisito importante para a gente andar com Deus. 1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há mais um outro requisito: andar na luz. Andar na luz. Porque na luz Ele está. Ele não é aquele que anda na obscuridade. Nós não servimos a um Deus que cultua as trevas, que se esconde entre as trevas, mas nós servimos a um Deus que anda no quê? Na luz. É na luz que Ele anda, é na luz que Ele permanece, é na luz que Ele está. E a grande pergunta é essa: o que é andar na luz? O que é um cristão que anda no quê? Na luz. Como é que a gente pode fazer um diagnóstico de nós mesmos? Será que eu, Sérgio, ando na luz? Será que eu, João, ando na luz? O que é andar na luz? Será que nós podemos afirmar isso sobre nós? E no Salmo 119, o versículo 5, nos dá esse diagnóstico do que é andar na onde? Na luz. O que é andar na luz? Salmo 119, versículo 5. Esse texto é conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu, luz para o meu, luz para o meu, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Olhe para mim, preste atenção. Quando a gente fala sobre lâmpada, e a gente está falando aqui há muitos anos, não é essa que a gente vê. Não é essa do celular, que hoje o celular ilumina mais do que tudo, né? Já reparou que a gente não compra mais vela nos dias de hoje? É difícil você achar uma casa que tem vela, né? A luta, né? A gente nem sabe onde escondeu a vela. Acaba a energia, a gente faz o quê? Liga o quê? O celular. Só que naquela época, a lâmpada era feita de azeite. E não era uma lâmpada que tinha um grande alcance, não. Ela tinha um pequeno alcance. Não é que a gente acendeu aqui e a gente consegue caminhar. Era bem curtinho. Então a lâmpada naquela época, para que ela servia? Para iluminar o próximo passo. Iluminar o próximo. Você está conseguindo entender isso aqui? O que Davi está dizendo para nós, que a forma de andar na luz é quando eu pego a palavra do Senhor, transporto ela para a minha vida, ela sempre vai me ajudar a dar o próximo. E aí ele fala assim: ela é a luz para o meu caminho. Ela é a luz para o meu caminho. Ela me traz uma clareza. A palavra do Senhor, ela me traz clareza. Sabe que chega um ponto na vida do cristão que há muitas pessoas que não têm clareza realmente em Cristo. Sabe que é aquela coisa assim, dizer assim, esse é o caminho que eu tenho que andar, não tem outro. Sabe essa certeza, essa clareza, não tem mais dúvida. Será que eu estou no caminho certo? É clareza. E é sobre isso que ele está falando. Luz para o caminho, de que forma? Clareza. Eu não tenho mais dúvida. Esse é o caminho que eu quero seguir para o resto da minha vida.
Amém, igreja? Fala para o irmão que está ao seu lado, esse é o seu caminho que você quer seguir para o resto da vida? Você tem clareza disso? Sabe, a gente enxerga, não tem outro, não há outro caminho, não tem outro percurso, não tem outra estrada, é essa, está claro para mim, é isso que eu preciso viver, é isso que eu quero. Então Davi está dizendo assim, a gente só vai conseguir andar na luz, se a gente colocar aqui, ó, a cada passo que eu dou, é passo daquilo que eu recebi da palavra. Cada passo. Cada passo que eu estou dando daqui para frente são passos que veio da onde, igreja? Da palavra. Porque ela é lâmpada para os meus pés. E ela é luz para os meus caminhos. Ela me dá clareza. Apesar de eu não estar vendo todo o caminho, nós não temos essa capacidade de ver todo o caminho, mas temos certeza que estamos no caminho certo. Amém, igreja? E é isso que eu quero que você entenda aqui, é essa certeza, essa convicção, é esta fé que não me deixa paralisado, mas que me faz andar. Eu não estou enxergando tudo, só estou enxergando um passo, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Amém, igreja? Quarto e último requisito importante. Quarto e último. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Pastor, esse livro é difícil. Abre em Mateus e volta para trás, fica mais fácil. Abre em Mateus, volta para o Antigo de novo. E aí você encontra com mais facilidade Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de, senão que pratique a justiça, e que ames a beneficência, e que andes humildemente com o teu Deus. Ande humildemente com o teu. Ande humildemente com o teu Deus. Mais um requisito importante: andar de forma humilde com Deus. Como assim, pastor? Como assim? Andar de forma humilde? Porque todos nós, sem exceção, nós temos uma altivez por causa da nossa natureza caída. Nós temos uma altivez muito grande. Muito grande. Quer ver só um exemplo para você entender isso na prática? Eu não sei se você conhece a história do rei Ezequias. Chega um momento na vida do rei Ezequias que ele adoece com uma enfermidade mortal. Há úlceras no estômago dele. E o profeta vem e diz para ele assim, ó, o profeta Isaías vem e diz para ele assim, ó: arruma suas coisas, porque você vai morrer. Você vai morrer. E naquela época ele estava vivendo um dos piores momentos, porque imagina, você como rei, tem que estar ali à frente, comandando o seu reinado. E aí, por detalhe, o rei da Síria ainda batendo na sua porta, querendo lutar com você. Então imagina, sabendo dessa oportunidade, um rei doente, e aí o que ele faz? Ele ora a Deus, ele clama ao Senhor, e Deus responde. Antes mesmo do profeta Isaías sair, o profeta Isaías volta e diz para ele assim, ó: você não vai morrer, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Você consegue entender isso? Você sair de um estágio de morte e receber a dádiva de viver. Você consegue compreender isso? Alguém que estava morrendo, iria morrer. E aí Deus fala assim, eu vou te dar mais 15 anos, meu filho. Vive esses 15 anos. Como é que a gente deveria viver? Humildemente, diante de quem? Humildemente, diante de quem? De Deus. É o que se espera. Agradecendo a Deus todos os dias. Qual o motivo? Deus me deu vida. Qual o motivo?
Eu moro perto de uma cidade, Barretos. Moro não, né? A casa da minha mãe mora lá. Minha mãe mora em Bebedouro e aí do lado tem Barretos. Barretos é um dos maiores hospitais de câncer do Brasil. Alguém já ouviu falar ou não? Barretos, interior de São Paulo, Hospital do Câncer, vem gente do todo canto. Já viu gente com estágio terminal de câncer? É assustador, irmão. Câncer bucal. Se olhar com a boca da pessoa, tudo. Você sai de lá assim, ao mesmo tempo, lógico, vendo aquela alma daquela situação, aí você fala, Deus, quanto Senhor é misericórdia, eu tenho saúde. E a gente para de reclamar com os nossos probleminhas, né? Que a gente fica. A gente acha que os nossos probleminhas que é tão insignificante. Em vista do que eu recebi isso. A gente para de reclamar. E a gente sai dali, irmão, a gente sai dali com uma força. Eu não falei para você ir no hospital de câncer, vai em qualquer hospital, vai na UTI. Você entra de um jeito e sai do quê? Você fala, meu Deus, eu estou andando, ó, Senhor, está tudo funcionando. Eu sei que já está um pouquinho, né, envelheceu um pouquinho, mas está aí. Está aí. Eu não estou no médico. Eu não estou respirando pro balão. Eu não estou fazendo hemodiálise. E aí tudo que se espera dessa pessoa é que ela ande em humildade. Agradecendo, louvando, bendizendo a Deus, reconhecendo isso. Mas sabe o que o texto diz? De 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. O texto diz assim, ó. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Pois o seu coração se exaltou. Se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Sabe aquela coisa assim, ó, coração se exaltou. Nossa, Ezequias, você está vivo, cara. Deus te curou. Olha, conseguimos vencer a batalha. Deus nos deu vitória. E ali ele deveria cair, agradecer a Deus a cada dia mais por essa situação. Mas sabe como a gente faz? A gente faz como Ezequias. Obrigado, Deus. Mas daqui para frente, deixa comigo. Eu não preciso mais não. Eu só precisava dessa situação. Eu só precisava arrumar um namorado, Senhor. Consegui, agora deixa comigo. Ó, já consegui dinheiro, agora deixa comigo. Ó, casei, agora deixa com... Não precisa mais não preciso mais. Agora tenho filhos, era o que eu queria, mas agora não preciso mais. E é isso que a gente faz. A gente exalta o nosso, como se dissesse, eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Não pode deixar que agora eu sei como governar a minha empresa. Eu sei como fazer as coisas aqui dentro. Eu não preciso mais. É o que eu falo. E muitas vezes nós deixamos de andar com quem? Porque achamos que não precisamos. Só precisava, né? Ó, nesse momento eu precisava. Não, Deus me curou. Deus me curou. Agora eu estou curado. Ó, eu não preciso mais. Será? Não, porque agora eu estou curado, agora eu já consegui, agora já não preciso mais, Deus, obrigado, sou grato, mas agora eu dou conta. E falei para minha esposa vindo para cá, e às vezes a gente passa perto de bar, e a gente está vindo para cá às 6 horas da manhã, a gente bebendo, acho que você já deve ter se deparado com isso também. Aí eu falei para ela, olha o tanto de gente que acha que sabe fazer gestão da sua própria vida. Acham que sabe fazer gestão da sua própria. E aonde eles estão? Olha a vida que eles estão vivendo. Porque eu não preciso. Eu sei, mãe. Eu sei, pastor. Eu sei. Preciso, eu sei. Olha onde você está.
É só você olhar onde você está, é a maior prova clara da má gestão. Eu sei que a gente passa por altos e baixos, faz parte, amém, igreja? Faz parte. O filho pródigo, eu gosto da história do filho pródigo, porque a história do filho pródigo fala assim, ele fez uma má gestão da vida. Aí ele foi parar lá no chiqueiro, querer comer a comida com os porcos, mas ele olha para si mesmo, chega uma hora que ele fala assim, ó, voltar para casa de quem? Voltar para lá. Por quê? Porque a gente não tem condições, irmãos, de fazer gestão da nossa própria vida. Por incrível que pareça. Não temos. Porque, vou te fazer uma outra pergunta. Por que não entregar a sua vida? Por que não entregar a sua vida para alguém que possa fazer a melhor gestão? Por quê? Por que continuar aqui, ó, brigando? Imagina, se eu tenho alguém que pode fazer a gestão melhor do meu casamento, por que não entregar meu casamento no Senhor? Por que não entregar os meus filhos para quem? Ele faz a gestão, é Ele. Por que não caminhar nesse caminho de humildade? Eu estou cada dia mais aprendendo. Essa humildade me leva a aprender. Essa humildade me leva a caminhar com Ele. É aqui que nós, muitas vezes, deixamos de andar com o Senhor, porque vemos para a igreja, já aconteceu, obrigado, Senhor, recebi a minha bênção. E some. Literalmente. Porque acha que é capaz de fazer gestão da sua própria vida sozinho. E aí eu te convido a olhar para João 15, que o Senhor Deus diz, sem mim, nada podeis fazer. Eu não tenho como fazer gestão da minha vida sem Ele. Não dá, irmãos. Você acha que eu não caí nessa tentação, não? Olha para mim. Lógico que eu já fui tentado nisso. Quem nunca foi tentado a fazer a própria? Então olhe para mim aqui, ó, o seu pastor. Olhe para mim, o seu pastor. Eu já quis fazer a gestão da minha própria vida. E não dá certo. Olhe para mim. Então permita que Deus faça a gestão da tua vida daqui para frente. E a única forma, a gente só vai aceitar as coisas que Deus fala se a gente andar em humildade diante do nosso. Não, a gente não aceita. Mesmo tendo recebido coisa de Deus, a gente põe ele para fora. Opa, fica aqui. Daqui para cá, deixa que eu tomo conta. E agora eu sei como é que faz. Eu só precisava de um favor, só precisava de um empurrãozinho. Agora não preciso mais de ninguém. Era só esse momento financeiro que estava mal, mas agora eu dou conta. Não dá. Não dá. O Senhor está nos convidando, irmãos, para uma mudança aqui muito grande dentro da nossa igreja. Ele está convidando a gente para ir para esse nível. E foi o que Enoque mostrou para nós. Que andar com Deus vale muito a pena. Muito a pena. Andar com quem? Com Deus. Que andar com Deus nos leva a um caminho de constância. Que andar com Deus nos dá um caminho de concordância e entrega. Que andar com Deus nos dá a clareza do caminho. Que andar com Deus, a gente transforma a gestão da nossa vida a melhor gestão. Porque é Ele que faz gestão da minha vida. Amém, igreja? É Ele. Então coloca em seu coração hoje. Se você ainda não anda, Deus está te dando uma oportunidade hoje de você decidir dizer assim, Senhor, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com o Senhor. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir isso para Deus. Por isso que eu disse para você, se a gente passa os olhos de uma maneira simplista na Bíblia, a gente não entende a profundidade do que andar com Deus. A gente não entende. A gente só expressa ou acredita que o modelo que nós estamos vivendo, e aí quando a gente é confrontado pelas Escrituras, as Escrituras trazem esse entendimento.
O que é andar com Deus? O que é andar com Deus? E aí a gente percebe o quanto a gente está em discórdia. A gente está insistindo, Deus me dá. Parece que tem um Deus relutante, parece que Deus não quer fazer. E de repente Deus já te respondeu, a única coisa que você precisa é só concordar. E é feito, Senhor, como tu queres. Amém, queridos? Coloque a mão no coração. Feche os seus olhos.